Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Lucas e hoje quero aproveitar o ensejo de Deus, está me dando mais uma oportunidade de fazer esta gravação da Palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra que venha servir para os nossos corações, para aqueles que tiver a oportunidade de ver esse vídeo, possa, quem sabe, realmente vir atuar na tua vida, alguma área da tua vida. Sempre é bem-vinda a palavra de Deus. E aí eu coloquei hoje como tema transtornos familiares, como combatê-los. Ainda que haja obstáculos no meio familiar, ainda que o adversário de nossas vidas tente destruir as famílias, ele não conseguirá. Por quê? A família ela é uma instituição divina, criada por Deus, e Deus, neste cuidado, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que aqui viesse trazer a vitória completa na vida de toda a família de Deus. Por isso, o projeto de Deus é garantido e foi consagrado lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: Pai, está consumado. Eu quero trazer um texto sagrado para nós analisarmos os transtornos familiares e os cuidados que nós devemos ter para que a gente dê continuidade na nossa família, uma continuidade santa e agradável a Deus, dentro dos planos de Deus. Eu escolhi o capítulo 25 de Gênesis, versículo 27 ao 34, que diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio a Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Fatores que contribuem para combatermos os transtornos familiares. Um deles é diagnosticar os problemas. Sempre haverá esta necessidade. Mas, se existem coisas boas que podemos fazer diante de Deus, como povo de Deus, como a família de Deus, é testemunho familiar diante de Deus. O testemunho é fundamental. Isaque, ele tinha experiência com Deus. Vamos retroagir um pouco o capítulo que eu li e vamos para o capítulo de número 22, só para a gente verificar a resposta para essa pergunta. O capítulo 22, versículo 2, Abraão tinha que fazer um sacrifício a Deus. Quem era o cordeiro? Isaque. Isaque sabia? Não. O versículo 27 desse capítulo 22, Isaque pergunta ao pai: Meu pai? E ele diz: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui
o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? No versículo de número 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Imagina o impacto que isso gerou na vida desta criança, porque ele ainda era criança, Isaac. Ele já tinha curiosidade de saber, viu o holocausto preparado, viu tudo e indagou ao pai sobre o cordeiro. Ele não sabia que o cordeiro era ele, mas agora ele está vendo o próprio Deus falar com Abraão para que Abraão não fizesse mal nenhum a Isaac. Será que ele tinha experiência com Deus? Imagine isso. É por isso que eu voltei ao capítulo de número 22 para a gente ver se Isaac tinha experiência com Deus. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver um homem de Deus, Isaac, a sua esposa, Rebeca, o seu filho primogênito, Esaú, e Jacó. Uma família que tinha que ter continuidade dessa história. Estavam com transtornos? Estavam. Estavam sempre reunidos e conversando, todos tinham ciência do propósito e do Deus que eles serviam, desde Abraão? Tinham. Mas nós vamos encontrar consequências que não são bem viáveis e que às vezes tem que ser observada, tem que ser descoberta para que a gente não venha errar. Louvado seja Deus. Se nós atentarmos Rebeca em família, juntamente com Isaac, com Esaú, com Jacó, nós vamos atentar que eles tinham realmente a consciência de que eles eram a família de Deus. A família que estava dando continuidade com a aliança abraâmica lá em Ur dos Caldeus. Eles tinham tudo isso. Eles sabiam de tudo? Sabiam. Esaú sabia que ele era o filho primogênito? Sabia. Mas a gente observa os transtornos. Vamos ver os desvios familiares, ou seja, os desvios de visão. Quando você, sendo um homem ou uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus, e às vezes você está em desacordo com a vontade de Deus. E às vezes, inclusive, tem que haver uma mudança para que isso não venha a ocorrer em fracasso. Mesmo que sejamos o povo de Deus, às vezes nós passamos por situações incompatíveis com a vontade de Deus, mesmo sendo povo de Deus. Isaac, no versículo 27 do capítulo 25, ele busca uma característica incompatível com a vontade de Deus em seu filho, como Abraão. Veja que aqui ele já começa a errar. Ele tinha essa experiência, por isso que eu li lá atrás, tinha essa experiência? Tinha. Mas ele vai agora, no versículo 27 do capítulo 25, ele vai buscar uma característica diferente da de Abraão. Por quê? Porque veja só, ele vai olhar para Esaú como um varão, um obreiro caçador. Caçador? Sim, um obreiro caçador. É aí que começam os transtornos. Isaac, ainda no versículo 27, ele vai observar em Esaú com orgulho de varão perfeito. Ele viu que Esaú era o varão perfeito. Perfeito em quê? Aí vai dizer que ele era hábil na caça. Por quê? Porque ele está visando, Isaac estava visando o desejo dele, aquilo que ele gostava.
Ele não estava nesse instante ali na visão abraâmica, a visão propriamente dita de Deus. Então, ele vai ver que Esaú era um jovem dominante do campo. Em Esaú estava o cheiro do campo verdejante. É isso que ele vai observar. Pode ver no texto, no versículo 27. Porém, na qualidade de caçador. Deus não estava procurando caçador. Deus nunca procurou caçador. Deus sempre olhou para o lado de pastor. A gente até encontra pescador, mas nunca caçador. Isaac, ele também, no versículo 28, ele vai preencher o coração de Esaú com a autoconfiança da primogenitura. A autoconfiança, às vezes, não é a vontade de Deus. É aí que a gente tem que estar atento, dentro da família, às ocorrências do dia a dia. Ele observa, era o amado de Isaac. E por que ele era amado? Ele era amado porque ele tinha essas características de caçador, de hábil na caça. Isso não era o que Deus queria. O versículo 28 diz isso. Também no versículo 29, você vai ver agora o varão perfeito, porém cansado. Você vai observar, no versículo 29, está cansado. Com fome, talvez até decepcionado. Por que decepcionado? Porque ele era perfeito, na caça, era tudo isso, mas ele não achou nada, não conseguiu nada. Veja que ele vai cair nas mãos de Jacó. E prestes a morrer de fome. É aí que ele vai demonstrar que muitas das vezes ele despreza aquilo que é dele por direito. Esaú, o varão perfeito, senhor do campo, está agora vendendo a sua primogenitura, desprezando o que era seu de direito. Você pode ver o versículo 33, mostra claramente isso. A Bíblia vai dizer, no livro dos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 17, que ele buscou com lágrima depois o seu direito de primogenitura e ele não conseguiu. E é isso que nós não devemos perder. Nós não podemos perder o rumo, o plano de Deus na tua esposa, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que tu tem grande amor, na vida daqueles que são a igreja de Deus, que é responsabilidade de todos nós, porque todos nós devemos orar. É a Bíblia que diz. É isso que nós temos que estar atentos. Os problemas familiares do povo de Deus, eles podem ser solucionados só analisando desta forma. O tópico 3 eu estou colocando aqui agora como de olho nos planos de Deus. Por que de olho nos planos de Deus? Porque nós não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida. O próprio Jesus Cristo atentou a nos ensinar sobre isso. Não devemos estar presos às coisas desta vida. Veja que ele fala em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, nós temos que estar voltados para isso. É isso que Deus quer de cada um de nós. É assim que a gente consegue resolver os vários problemas que nós enfrentamos nesta vida. Os prazeres deste mundo devem estar fora da nossa vida. O nosso rumo é o céu. Nós não podemos perder, essa direção. As belezas desta vida, elas não podem apagar, não podem ofuscar a nossa vitória. Vitória essa, como cristão alcançado lá na cruz do Calvário. Não podemos nos embaraçar. O capítulo 25, no versículo 28, Rebeca, ela vai demonstrar uma questão que a gente pode perguntar: amor ou ambição em relação a Jacó? Quem estava certo? Isaac ou Rebeca? Porque Isaac optava por Esaú, por ser o primogênito. Mas
com as características totalmente aquém daquilo que era de Deus. Rebeca amava a Jacó. Por quê? Porque Jacó era varão manso, simples, habitando em tendas, ou seja, características de pastor, nômades. Estava pronto a ser missionário onde quer que Deus mostrasse. Rebeca, ela consegue ver isso. Então, quem era que estava certo para dar continuidade da família? É aí que a gente tem que ver. Às vezes o líder nem sempre está certo. Nem sempre o patriarca está certo. Quando é que ele está certo? Ele está certo quando ele está enquadrado na Bíblia, na vontade de Deus, no histórico de Deus, naquilo que era realmente estabelecido por Deus. Rebeca, ela consegue ver isso, e no capítulo 27, versículo 13, ela vai projetar o engano de Esaú. Ela vai projetar isso, vai orientar Jacó. Jacó vai se sentir um pouco contristado, um pouco preocupado. Por quê? Porque era uma questão de enganar o pai. Aí tinha as questões da maldição, das sentenças de Deus. Mas a primeira coisa que Rebeca faz é dizer para Jacó: não te preocupa. Qualquer maldição que for para vir contra você, que seja sobre mim, eu assumo, que caia sobre mim. E isso encorajou Jacó. Por quê? Porque ela conseguiu ver que ela tinha que fazer alguma coisa para que a família não viesse desaparecer. A família do projeto que Deus tinha feito lá com Abraão, ainda em Ur dos Caldeus. Então, ela conseguiu fazer a cabeça de Jacó, né? E fazer com que Jacó aceitasse. Ela estava disposta a arcar com todas as responsabilidades. Tudo que viesse de ruim, que viesse cair sobre esse plano na vida de Jacó, que caísse sobre ela. Ela se propôs a aceitar isso. Rebeca, ainda dentro do versículo 27, ela consegue ver em Jacó o elo da ligação de Deus. Ela conseguiu ver que Jacó tinha esse elo, tinha essas características. Ela viu que Jacó era varão simples, habitando em tendas, ou seja, as características totalmente diferentes de Isaac, de Esaú. E Esaú não conseguia ver isso. Ele estava vendo aquilo que era prazer seu, aquele gosto de campo, né? Aquela caça, aquelas coisas. Ele estava num outro mundo. Mas Deus, Ele acompanha os teus projetos, os teus planos, os nossos planos. Se for bem projetado, Ele aprova. Então, o que vai acontecer? Quando Rebeca consegue ver isso, né? Ela observa que Jacó tinha característica de pastor. Jacó aceitava ser um nômade, parando o campo, pastorear. Ele tinha essa característica. Rebeca conseguiu ver isso. Então, a gente entende que Rebeca, ela vai tirar Esaú do cenário e vai colocar Jacó. Ela consegue fazer isso. Por quê? Porque ela viu que Jacó tinha melhor característica. Ela viu que Jacó tinha tudo para ter uma melhor aliança com Deus, enquanto que Esaú não tinha. Esaú não levava as coisas a sério, nem pesava aquilo que era de grande responsabilidade, que era a primogenitura dele. E aí eu falo para você que ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu fazer isso. E Deus não reprovou, não. Se você vê em Êxodo capítulo 3, versículo 6, quando Deus vai falar com Moisés,
E Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Cadê Esaú? Não entra. Ficou no passado. E isso é o que a gente tem que guardar. Você tem a primogenitura na cruz do Calvário? Você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida? Você tem o nome escrito no livro da vida? Você tem esta convicção? Então, se você tem autoridade para desfazer todo e qualquer problema que você estiver enfrentando. Você tem que diagnosticar o problema primeiro. Rebeca, ela diagnosticou o problema. O sentimentalismo ficou de lado. Ela procurou buscar o histórico principal da linhagem, o que Deus estava querendo. E ela conseguiu. Louvado seja a Deus. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, não aparece Esaú. É isso que você tem que estar preocupado. Rebeca, ela percebeu que Esaú era contrário aos planos de Deus. Era. A prova é que ele não valorizou o seu direito de primogenitura. Ele desprezou, o texto sagrado ainda diz assim, que ele desprezou, ele disse: de que me servirá? Para que me servirá? Ou seja, isso é triste. Perdeu a fé. Perdeu aquilo que era mais precioso para ele. Por isso que Eclesiastes diz, a Epístola aos Hebreus diz que ele buscou com lágrimas e não conseguiu. Então, o que é que eu e você temos que fazer nesse momento em que estamos vivendo? Nós estamos passando por esses momentos agora aí, que é problemas políticos, é o problema da enfermidade que veio, esta praga, e um mundo de coisa que está surgindo, e é briga, ninguém sabe quem está falando certo, quem está falando a verdade, é uma confusão. O problema é que eu e você não temos que estar preocupados com isso. Há famílias que não tinham nenhum problema, eles estão cheios de problemas agora por causa disso. Presos dentro de casa, sem dinheiro, sem o pão para comer, sem poder sair, o coração apavorado, com medo de pegar o vírus, deixando a palavra de lado, porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Tem que botar a fé em prática. E um monte de coisa. E casamentos, inclusive, acabando. Mas é o momento de nós refletirmos. Combata os transtornos dentro da tua família. É fácil combater. Primeiro você diagnostica. Faz o diagnóstico do problema. Descubra onde está o problema. E se for em você, não fuja da verdade. Se você mesmo é o problema, te ajoelha, te humilha e perceba que você que é o problema. Não fica querendo jogar para os outros, porque aí você não está diagnosticando o problema, não vai resolver. Mas se você diagnosticar o problema, botar o joelho no chão e buscar a Deus, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz: virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei as suas feridas, e tudo vai ser maravilhas. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim, eu responder-te-ei. E Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á. Então, faça isso. Creia, busque com fé. Eu deixo essa palavra, é que você possa meditar nela, possa passar para alguém que está em aflição. Se você sabe de alguém que está em aflição, ei, você não quer ouvir uma mensagem? Não, deixa eu mostrar essa mensagem para você. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para Deus. Faça isso em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Amém.